Queria convidar então nossa primeira preletora da noite, Alexandra Brantes. Amém? Vamos ficar de pé? Então, por favor. Vocês veem como que são as coisas, né? Que bom que deu certo, viu, Alexandra? Que bom que deu certo, né? Não estava no nosso planejamento inicial compatível, mas depois Deus deu um jeitinho e deu tudo certo. Olha que benção. Estenda suas mãos para cá agora, por gentileza. Amém? Vamos orar? Senhor, nesse momento nós apresentamos a vida da Alexandra diante de Ti, crendo que o Senhor já colocou a palavra no coração, na mente dela, crendo que o Senhor tem um renovo para nós através da Tua palavra, através da Tua serva. Então use, Senhor, ela da maneira que Te agrade e que o nosso coração seja um terreno fértil, onde a Sua palavra venha germinar e dar frutos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, tá? Oi, gente, então antes de você sentar, você fala para a pessoa que está do seu lado, fala, que bom que a gente está aqui. Aí agora você fala para você mesmo, que bom que eu estou aqui. Amém? Você pode sentar, gente. Trouxeram uma cadeira para mim também. Eu vou deixar aqui de ladinho. Não tem o banquinho do David Leonardo, mas tem essa aqui. E depois que ele pregou sentado e ficou famoso, todo mundo pode, né? Eu agradeço o David Leonardo, eu falo as mulheres que usam salto também. Porque antigamente era aquela coisa, não podia pregar sentado. E hoje em dia a gente tem esse livre acesso de poder sentar e levantar, e é maravilhoso isso. E eu estou vendo aqui, quando eu entrei nessa igreja hoje, eu fiquei tão feliz. Porque quando eu era criança, os meus pais, a gente morava no Rio Grande do Sul, e eu congregava numa igreja exatamente assim, com os bancos parecidos assim. E hoje em dia eu moro em Santa Catarina e é tão difícil a gente ver a igreja nesse formato, que é a rampinha, todo mundo lá do fundão. Cadê a galera do fundão? A galera do fundão nesse esquema de igreja não tem problema, porque todo mundo vê tudo, né? Às vezes numa igreja que é reta, às vezes a pessoa que está lá no fundo acaba não vendo com clareza, mas muito legal isso aqui, muito bom estar aqui em Anápolis. É uma cidade que eu amo, que eu guardo no meu coração. Eu amo a região de Goiânia e Anápolis, principalmente Pamonha e os Caldos. Mas na verdade Deus é um Deus que ama a gente, amém? O povo de Goiás é um povo super receptivo, é um povo feliz, é um povo alegre. Deve ser culpa do pequi, né? Eu acho que deve ter alguma coisa nesse pequi que vocês comem, que vocês são mais legais. Mas eu tenho que confessar que eu só vi pequi. Eu nunca comi assim de roer, igual vocês roem, sabe? Mas eu morro de vontade, nunca ninguém me ofereceu. Se você quiser semear um pequi na minha vida, eu aceito também. Que eu gosto de provar coisas novas. Mas eu já comi arroz com pequi e achei bom. Eu estou falando isso só para dar uma descontraída, porque eu sei que os primeiros 5 minutos o pregador pode falar o que quiser, que você está só analisando que roupa que eu estou usando, o meu sapato, será que o cabelo dela é de verdade ou é colado? É colado, né? Você acha que loiro branco assim é comprido? Não, quebra. Esses dias perguntaram assim, você cortou a franja? Eu disse não, foi corte químico. Eu sei que fica essa análise, então eu falo qualquer coisa, porque tanto faz. Mas na verdade, eu faço a mesma coisa quando eu estou sentada aí. A gente analisa. A gente, sem querer, fica dando nota para o pregador. Às vezes a gente fala, a gente dá nota para o louvor, a gente se coloca nesse lugar que a gente fala, hoje o culto não foi bom. Não foi bom para você, porque pode ter sido bom para o outro. Porque tem muita gente que vem no culto, só que assim, depois sai reclamando que o culto não foi bom, mas a pessoa ficou o tempo inteiro no celular, ou pensando o que ela ia fazer em casa, né, pastora? Fica pensando em outra coisa, porque se você não está aqui, se você não está aqui, você está com a sua mente em outro lugar, pode chover céu aqui aberto, mas você acaba não recebendo. Então o que eu quero dizer? Como esse é o começo, é o recomeço, né? O tema dessa conferência, abrindo a conferência hoje, é uma honra para mim poder estar abrindo essa conferência aqui junto com vocês, sabendo que hoje é o começo, mas para Deus, Ele considera o fim das coisas melhor que o começo.
Mas o começo, ele dita como que o fim vai começar, vai terminar. Muitas vezes, o jeito que a gente começa determina como a gente vai terminar. Então você está aqui em pleno sábado à noite, você poderia estar em qualquer outro lugar e você escolheu estar aqui. Amém? Você escolheu estar aqui. E você pode até achar que foi você que, tipo assim, alguém que te convidou, ou você tinha que vir, ou porque você já assumiu o compromisso, ou porque você talvez está na escala dos obreiros, mas eu tenho certeza que foi o Senhor que te atraiu. Amém? Foi o Senhor que te atraiu, porque nós somos dele. Muitas coisas a gente tenta entender com a mente coisas do Espírito que a gente nunca vai entender. Porque as coisas do Espírito se discernem no Espírito. E muita gente acaba não usufruindo e não desfrutando do reino de Deus porque tenta entender o que não é para entender, é simplesmente para ser. Nicodemos, quando ele era um chefe da lei, ele era um dos líderes da sinagoga. Nicodemos, ele era um fariseu nato, ele era estudioso da palavra, ele já era um senhor ancião. E ele foi ter com Jesus no meio da madrugada, porque no fundo ele sabia que faltava alguma coisa. É igual aquele jovem rico, ele tinha tudo, mas faltava uma coisa. E Nicodemos, ele perguntou para Jesus assim: o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Porque tudo que Jesus falava era a respeito do reino de Deus. Tudo que Jesus pregava era sobre o reino de Deus. Os 3 anos que Jesus começou a pregar, ele só falava sobre o reino de Deus. Deixa eu deixar aqui a camiseta do meu livro. Vou semear para alguma menina. Eu escrevi um livro o ano passado, ficou pronto mais ou menos em setembro, outubro, que se chama Ela Tá Se Achando. É um livro para mulheres. E não tem nada a ver com mais sobre você achar dentro de você aquilo que se perdeu. E muitas vezes, hoje, a maioria dos nossos problemas é um problema de identidade. Às vezes a gente se perde dentro da gente mesmo. Às vezes a gente perde a fé, a gente perde a esperança, a gente acha que a vida dos outros está melhor. Então, se achar, na verdade, é você achar quem Ele te fez para ser. Porque ninguém melhor do que o Criador para falar quem você é. Às vezes a gente quer que alguém fale para nós. Como Nicodemos chegou para Jesus e falou: me fala o que eu preciso fazer. E tem várias pessoas que me mandam mensagem no direct do Instagram, porque eu faço aconselhamento bastante pelo Instagram, que me perguntam: Ali, o que eu faço para? O que eu faço para? O que eu preciso fazer? A pessoa acha que eu vou dar uma fórmula mágica. Faz o jejum de Daniel, faz uma campanha, ou ajoelha assim, ou ajoelha assado, ou ajoelha no milho. As pessoas querem alguma fórmula, porque muitas vezes é mais fácil você ter uma instrução do outro do que você ouvir o Espírito Santo. Só que Jesus falou: o Espírito Santo, ele vai te ensinar todas as coisas. Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. E ele sim vai ensinar para vocês todas as coisas e vai fazer lembrar tudo que eu falei. Porque como é que vocês acham que os discípulos que escreveram os evangelhos 40 anos depois, 50 anos depois, porque João, quando ele escreveu alguma das cartas, e o evangelho ele escreveu quando ele já tinha 80 anos, e quando Jesus estava vivo com ele ali, ele tinha 17. E aí você pensa, como que 4 pessoas distintas, 4 pessoas diferentes contam a mesma história? Com algumas coisas, tem algumas coisas, por exemplo, em Marcos é o único dos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. É o único dos evangelhos que fala assim, quando Jesus fala com o jovem rico, e o jovem rico se joga na frente dele e fala assim: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E aí a Bíblia diz que Jesus o olhou nos olhos e o amou. Só em Marcos fala isso, porque Marcos observou que Jesus olhou ele nos olhos. Porque os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Ele olhou com amor, Jesus o amou. Porque muitas vezes quando a gente fala a verdade é baseada no amor. A gente acha que muitas vezes as pessoas falam a verdade pra gente porque querem implicar com a gente. Essa cadeira eu pedi para pôr e está mais me atrapalhando do que me ajudando. Mulher muda de ideia, gente. Mulher quer uma coisa, daqui a pouco não quer mais. Não é?
Aí eu pedi para botar a cadeira e eu mesmo estou tirando a cadeira que está me atrapalhando. Eu queria 2 minutos atrás, agora não quero mais. Por isso que a gente não pode viver pelo que a gente sente, porque o coração é enganoso. Tem gente que fala assim, porque eu quero sentir de Deus. Irmão, se você esperar sentir de Deus para ler a Bíblia, você não sente nada. O que você sente é preguiça. Tem coisas que a gente tem que saber no Espírito. Se eu esperar minha carne me mover em direção a Deus, eu espero sentada. Então eu estava cansada até ali. Eu preguei aqui, o Espírito Santo começou a fluir em mim, o cansaço acabou, não quero mais. Então se eu esperar sentir alguma coisa, assim que o Espírito Santo te pega, você já esquece daquilo. Então cuidado, porque o sentir de perdoar, não, sentir o perdão você não sente, eu sempre falo isso. Você sente ainda a raiva da pessoa. O perdão é algo no Espírito. Por isso que Jesus, e por que eu estou falando isso? Tem tudo a ver com o que eu estou falando. Porque quando Nicodemos, que era um cara que já tinha tempo de igreja, infelizmente as pessoas acham que tempo de igreja quer dizer alguma coisa, e infelizmente não é. Porque eu conheço gente, Jesus mesmo nos disse que tinham últimos que seriam primeiros. Ele falou, então tem últimos que serão primeiros. Ele falou assim, olha, tem cobradores de impostos e prostitutas que vão entrar no reino antes que vocês. Porque naquela época, tipo assim, chamar alguém de cobrador de imposto era como xingar um palavrão. Porque os que eram cobradores de impostos roubavam o povo. Então Jesus estava falando assim, aqueles que ninguém considera vão entrar antes, porque é a respeito do coração. E eu por muito tempo, como eu entrei aqui na igreja falando, eu falei que os meus pais eram cristãos. Na época que eu era criança, ele tinha uma igreja assim, depois a gente se mudou para Santa Catarina. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Não é porque seus pais são crentes, seus avós são crentes, que você já ganhou de graça a intimidade com Deus. Não, você tem uma linhagem de bênção, você tem uma linhagem de herança espiritual, você tem bênção sobre a sua família, mas intimidade você que vai ter que desenvolver. Deus quer filhos que tenham intimidade com o Pai. Amém? Por exemplo, o meu pai. Eu sei o que o meu pai gosta. E como é que eu sei o que o meu pai gosta? Porque eu convivo com ele. E eu faço perguntas. Por exemplo, essa semana eu estava nos Estados Unidos. Eu fui numa conferência profética lá. E toda vez que eu volto de viagem, minha linguagem do amor, daqueles 5 linguagens do amor, a minha linguagem do amor é presentes. Eu amo dar presente. E aí eu sempre pergunto para os meus pais, o que é, pai? Eu falei, pai, o que tu quer de presente? E ele falou, não quero nada, filha. Não precisa se incomodar. Porque um pai que ama o filho não quer nada do filho. Ele quer que ele tá tudo bem contigo? Como é que tá aí? Tua irmã tá feliz? Vocês estão bem? Meu pai não está perguntando se eu já comprei um negócio para ele, se eu já fiz o que ele mandou. Meu pai quer saber se eu estou bem. Assim é Deus com você, Ele quer saber se você está bem. E Ele espera que você, como um bom filho, conheça o coração dele e saiba do que Ele gosta, para que você não fique falando, que Ele não tenha que ficar falando toda vez. Porque um filho que tem intimidade com o pai não precisa ficar falando o que gosta. Então tem pessoas que agora estão nessa moda de faz caixinha de pergunta no Instagram e pergunta isso, é pecado isso, posso aquilo outro. Tipo, vai orar? Vai orar? Porque Deus não quer oráculos, isso é consultar oráculo. É igual o povo falava, olha Moisés, fala tu com Deus, a gente não quer falar com Deus. Aí a gente fala dos nossos irmãos que adoram imagem e adoram Nossa Senhora. E a gente, crente, faz a mesma coisa. Só que não com uma imagem. A gente idolatra pessoas. Só o que o fulano falar, eu vou fazer. E aí depois reclama que foi enganado pelo profeta. Porque o profeta mandou eu casar. Ele estava lá na hora do cartório e na hora da igreja com uma arma na sua cabeça falando para você casar? Não, você casou porque você quis. Para de culpar os outros. Porque eu conheço inúmeras pessoas que depois vieram, eu casei porque fulano falou que era de Deus. Não, você casou porque você quis. Vocês estão me entendendo? Porque Deus quer, a intimidade é individual, assim como a salvação é individual, a intimidade é individual. Vou contar a história do meu pai e depois eu volto para Nicodemos. E o meu pai
falou para mim: não precisa nada, filha. Eu não preciso de nada. Da última vez que eu fui viajar, sabe o que meu pai me pediu, pastora? Ele me pediu: me traz uma caixinha de aspirina. Aquelas aspirinas que vem uma pequenininha para o coração, que as aspirinas lá, tipo, vem 350 comprimidas, $5. Falei: aspirina? O meu pai me pede uma aspirina. Aí tem gente que mal me conhece e pede: você traz um iPhone para mim? Vocês riem porque vocês sabem que é bem assim. E sabe o que? Se eu não sei quem eu sou e eu não aprendi a dizer não, eu fico fazendo um monte de coisa para estranhos, e para as pessoas que eu amo eu não faço nada. Porque tem um monte de gente que acaba dizendo sim para estranhos, para ser aceito, e fere a família, fere os amigos, fere quem te diz a verdade. Só que Deus não tem honra nisso. Deus, Ele diz que a gente tem que honrar pai e mãe. Pai e mãe são chatos? Claro que são, é o papel deles. Mas são duas pessoas que te amam. Ah, meu pai não me ama. Ama sim, ele só não sabe demonstrar. A gente precisa também aprender a ter misericórdia das pessoas, porque a gente quer que tenham da gente. Talvez o teu pai não teve o carinho que você queria receber. Talvez o teu pai não teve uma palavra de consolo. Talvez a tua mãe também não foi criada numa boa casa. Então o que você está cobrando dela, talvez você também não possa dar. Agora, é muito fácil ser crente na rua, difícil ser crente em casa. É muito fácil. Tinha um dia que uma amiga minha, ela falou assim: ah, e aí, você foi lá e conheceu o pastor fulano? Falei: conhecia, e a palavra foi boa? Eu falei: foi ó. Aí ele: é uma bênção. Aí eu falei: sabe que a gente tem a mania de falar, é uma bênção. Porque às vezes a gente fala umas coisas que sem nem saber por que a gente fala. Igual a paz do Senhor. Jesus falou: por que vocês falam a paz do Senhor? Paz, paz, paz onde não tem paz. Não é só porque você fala a paz do Senhor que isso significa que você está em paz dentro. Você está bem? Ah, está tudo bem. É jargão, a gente fala que está tudo bem e na verdade às vezes está tudo mal. Não estou dizendo que a gente tem que sair tomando o sérum da verdade, falando problema para todo mundo. Mas eu estou dizendo que às vezes a gente fala coisas sem entendimento. E ela falou, eu falei: ah, ele é bênção. Ela falou: mas você já conheceu a esposa dele? Eu falei: não, ela não estava. Ela falou assim: pois é, então, não considere alguém bênção enquanto você não conhece o cônjuge ou alguém da família. Porque quando a pessoa está sozinha é fácil fingir, difícil é fingir quando tem alguém da família junto. Aí fica um silêncio. Claro, porque quando a gente não tem alguém que conhece, você conta a história que quer. E hoje em dia, nessa história de internet, gente, todo mundo mente. Eu moro numa cidade turística, esses dias eu tenho um morro que separa a minha casa, e é um morro que todo mundo tira foto. Eu moro em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E aí tem um morro que todo mundo tira foto, e aí esses dias eu vi uma menina. Ela estava de carro, aí ela pegou e estacionou o carro, assim, tipo assim, só botou no alerta, saiu do carro, abriu a porta, deu uns pulinhos assim, se molhou com a garrafa d'água e fez um stories. Com roupa de academia, tipo, como se ela estivesse correndo. Tipo, veio malhar em 5 minutos, ela fez a corrida dela. E isso está assim de gente. Eu frequento hotéis, eu tenho 1 milhão, quase 200 mil seguidores. Eu conheço um monte de gente famosa da internet que prega uma coisa na internet, vive outra. Não estou falando nem de crente, estou falando de gente normal e de crente também. Porque nem tudo que você vê é verdade. Tem um monte de gente que se critica, que está achando que a vida está uma droga, porque fica se comparando com pessoas que têm uma vida fake no Instagram. Não se iluda, porque as pessoas são bons atores. Sabe, quando Jesus foi exortar os fariseus, ele falou assim: hipócritas, que como mosquito engole camelo. E sabe que a palavra hipócrita quer dizer? Bom ator. Jesus já sabia naquela época que as pessoas eram fake, bonito por fora, podre por dentro. Fala, com a boca fala, mas o coração está longe. E ele falou: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, que esse povo que me louva com lábios, mas o coração está distante. Então isso aí é uma coisa do ser humano, não é desse tempo, é do ser humano. É fingir uma coisa por fora e ser podre por dentro. Porque eu posso chegar para você e falar assim: irmã, que linda essa sua blusinha, que linda essa sua bolsa nude. Porque eu quero alguma coisa de você, então eu estou te elogiando. Ou eu quero que você me ame. Mas na minha cabeça eu posso estar pensando assim: nossa, nada a ver, nem está combinando.
né? Tem gente que vai achar essa minha roupa estranha aqui bonita. Tem gente que vai falar assim, não, o que ela estava na cabeça que saiu de casa com essa roupa? O Rodolfo fala pra mim que eu tenho a moda coragem. Ninguém tem coragem, tu tem. Eu falo, que bom. Né? Mas é estranha mesmo. Mas uma coisa ela é confortável. Aí me pergunta, por que você usa 2 braceletes? Sempre te vejo com 2 braceletes. Eu falo, tu não usa 2 brincos? Tem 2 orelhas, 2 pulsos, 2 pulseiras. Na minha cabeça funciona rápido, é assim, mas as pessoas elas acham que você tem que se enquadrar dentro daquele padrão e na verdade não tem padrão. Bom mesmo é ser livre para quem Deus te chama para ser. Amém? E aí o meu pai, para concluir a história do pai, meu pai pegou e disse que não queria nada. Dessa vez ele não queria nem aspirina. Só que eu, como uma filha que conhece o coração do pai, eu sei o que o pai gosta. Eu sei que o meu pai gosta. Ele gosta de umas balinhas que tem lá nos Estados Unidos, tipo aquelas que a gente vê no shopping de dentadura e gelatina. Sabe aquelas? Só que elas são uma forma de peixinho assim. É aquela bala, ele gosta de bala de goma. E ele gosta de umas coisas estranhas também. Ele gosta de uma carne seca. Sabe igual aquelas carnes secas assim que vende em pacotinho, tipo aquele salaminho da Sadia? Sabe aquele salaminho que é tipo dessecado? Ele gosta daquilo. Só que lá nos Estados Unidos tem de tipo assim, tem de porco, carne, frango, peru, tudo aquelas carnes secas. E aqui no Brasil não tem para vender aquilo. Então eu sei que o meu pai, toda vez que ele vai, aquilo é barato, tipo assim, é $1 o negócio, $2, a comida é uma chips. Só que não tem aqui. Então o que eu fiz? Eu trouxe 3 pacotinhos de bala para ele e 3 pacotinhos daqueles de coisa. Meu pai falou, meu Deus, filha, tirou foto do negócio, me mandou filha, que bom que tu trouxe para mim, tu sabe que eu amo. Meu pai se alegrou por uma coisa que eu não gastei nem $10 para comprar para ele. E às vezes a gente acha que para agradar o coração de Deus você tem que fazer uma super coisa. E na verdade tudo que Deus quer ver é que você conhece o coração dele e sabe que aquilo agrada. Eu vou amar meu irmão porque isso agrada a Deus. Eu vou ser reto porque isso agrada a Deus. Eu não vou mentir porque isso agrada a Deus. Eu não vou ser fake porque isso agrada a Deus. E pior, eu não vou ser fake porque isso fere o coração de Deus. Que fala, filha, tu é tão linda, para quê se enfeiar para agradar os outros? Porque o pai ama você do jeito que você é. Quantas e quantas vezes eu ia sair de casa e o meu pai falava assim, aonde que você pensa que você vai com essa saia desse tamanho? Saia curta, né? Eu falava, tem nada a ver. Ele falava, não, tem sim. Enquanto você não trocar de saia, você não vai sair. Aí tipo assim, eu quantas vezes fiquei emburrada. Tinha que botar uma calça ou botar uma coisa mais comprida. Porque meu pai falava, não, você tem o valor que você mesmo se dá. Se você sair como se você fosse uma peça de carne indo no açougue, você vai ser tratada assim. Você quer ser valorizada? Ou você quer ser mais uma? Aí você não tem nem opção, né? Com um enquadramento desse, você fala, tá bom. Mas o quê? Ele me ensinou princípios. Mas por que ele não queria? Ele estava me falando isso para me constranger. Ele falava, você é tão bonita, você não precisa mostrar seu corpo. Porque a beleza é passageira e vã a formosura, mas a mulher que tem meu Senhor, essa sim será lembrada. Você não precisa se colocar como um pedaço de carne à venda. Isso vale para os homens também. Porque os homens estão cada vez mais vaidosos. Tomando bomba. Outro dia, o menino falou para mim, 23 anos, porque eu estou fazendo um ciclo de texto. Eu falei, o quê? Ciclo de texto, eu falei, testosterona? Ele falou, estou tomando testosterona. Eu falei, o que tu tem na cabeça? Tem 23 anos, tu está no pico da tua testosterona, tem testosterona saindo pelas orelhas. Se espirrar tem testosterona Eu disse, por que tu está tomando testosterona? Não, para crescer, porque a mulherada gosta. Eu falei, não, pior resposta possível. Se eu tivesse falado que eu quero ser forte, eu até dava um desconto. Agora, porque a mulherada gosta, isso é resposta que se dê. Eu disse, tu não está se valorizando. Eu disse, sabe o que vai acontecer? Tu vai ficar estéril. Porque se tu está tomando testosterona com 23 anos, com 30 tu está lascado. E pior, brocha.
Oi, pastora, sério que isso acontece? Eu disse, pois é, tomando um negócio na veia. E não sabe, não é na veia, é no braço. Eu digo, pois é. Eu não sei onde é que toma, mas eu sei que faz mal. Porque depois tem que fazer reposição hormonal o resto da vida. Porque más atitudes hoje na tua adolescência, na tua juventude, vão dar maus frutos no final. Porque eu conheço pessoas que até hoje tentam engravidar, mas tomaram tanto hormônio durante a vida que não tem mais. Hoje eu conheço pessoas que não têm mais uma vida sexual saudável dentro do casamento, porque os dois tomaram tanto hormônio que não produz mais. Eu tenho 43 anos, quando eu precisar fazer reposição hormonal, porque a mulher quando chega na menopausa toma, mas eu não vou ficar tomando hormônio, porque isso é o que todo mundo faz. E o que isso tem a ver com a nossa vida na igreja? Tudo a ver. Porque a gente separa, a gente acha que a gente tem que separar a nossa vida na igreja e a nossa vida do mundo. Só que não é tudo junto. Porque Jesus nos enviou no mundo. Ele andou no tanque de Betesda, ele andou no meio dos leprosos, ele dormiu em Samaria 2 noites. Os judeus nem entravam em Samaria, Jesus dormiu lá. E quando ele ficou lá, a cidade toda ouviu sobre o reino de Deus. E quando Jesus foi embora, estava indo embora, os samaritanos não queriam deixar ele embora. Porque eles falaram, fica mais aqui. E os discípulos falaram assim, o senhor vai entrar na cidade? A gente não pisa aí, ui, que nojinho. A gente não vai lá. E Jesus falou, não só vou como eu vou lá, vou dormir e ainda vou comer com eles. E a cidade toda foi transformada por causa do testemunho de uma mulher. Então assim, o que Jesus quer? Ele quer que você possa entrar e sair dos lugares permanecendo você. Você é um embaixador do reino. O que é um embaixador do reino? Uma embaixada, aqui em Brasília tem um monte de embaixada. Tem embaixada de todos os lugares do mundo. E tem uma pessoa, então tem a embaixatriz de Angola. Mora lá, minha sogra mora em Brasília. Então tem a embaixatriz de Angola que mora perto da casa dela. O que é uma embaixatriz, um embaixador do reino? É alguém que representa o seu país fora. É alguém que está lá representando o seu país em outro lugar. Mas aí você vai dentro da embaixada da Angola, tem comida de Angola, eles falam com sotaque angolês, tem tudo da Angola lá. Você vai na embaixada da Espanha, todo mundo habla espanhol. ¿Por quê? Pero que é a embaixada da Espanha. Porque você pode fazer, eu não estou dizendo que a gente tem que ser, pegar e querer que todo mundo vá comer a comida de Angola, todo mundo que vai comer a comida da Espanha, mas quando você tem a comida do reino de Deus, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E quem vem a mim, quem tem sede, vem e beba de graça. É uma água que a gente tem que jorra da nossa vida por simplesmente ser. E você não precisa de um microfone para ter um ministério. Você não precisa de um microfone, ou de um ministério de louvor, ou de um instrumento na sua mão, ou de ser da dança, ou de algum ministério físico na igreja, para ter um ministério de Jesus na tua vida. Porque Jesus ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, ficou 40 dias aparecendo para os discípulos, e antes de ascender aos céus, né? E depois subiu no corpo glorificado para quê? Para eu e você ter acesso ao Espírito Santo que desceu em Pentecoste. Ele falou, fiquem em Jerusalém, fiquem reunidos até vocês serem revestidos de poder. E depois que o Espírito Santo desceu, ele nunca mais foi retirado da terra. Jesus abriu o caminho para mim e para você. Nós somos reis e sacerdotes. Não é que você tem que ficar consultando. Temos pastores? Sim, claro que sim. Eu tenho pastores, pessoas que eu me aconselho, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma dependência. Porque quem está sempre perguntando, está com 30 anos de evangelho, está sempre perguntando o que fazer, como que eu faço, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, fala, você não tem intimidade com o Espírito Santo? Porque é fácil falar dos outros. É fácil falar que a fulana foi na cartomante. Eu tenho uma amiga do mundo que foi na cartomante. Cara, ela não conhece a verdade. Dá tu uma palavra de revelação na vida dela. Fala que ela é amada. Porque a maioria das pessoas que vai procurar uma resposta no sobrenatural, no mundo, na verdade ela está com sede de Jesus. As pessoas que vão às vezes num centro espírita, elas estão com sede do sobrenatural. E Jesus veio manifestar isso.
Jesus expulsava demônios, Jesus manifestava milagres, Jesus fazia tantas coisas. E sabe o que Ele falou para mim e para você? O que está tão interessante que vocês só estão olhando para o telão? Eu vou olhar também. Deve estar bom. Jesus, Ele falou assim, que a gente ia fazer as mesmas obras que Ele. Repete comigo, mesmas obras. E ainda maiores. E ainda maiores, isso é maior. O que nós estamos fazendo, você pode se achar pequeno, mas nós estamos 2000 anos, 2022 anos depois, falando do Evangelho. Falando dele. Permanecendo, por isso que Ele falou, bem-aventurados vocês que me viram e creram, mas muito mais bem-aventurados aqueles que não me viram e creram. Nós não vimos face a face. Nós não sentamos com Ele na mesa, mas a gente tem a chance de sentar com Ele todos os dias na nossa mesa. Ele, todas as misericórdias que se renovam a cada manhã, Ele é o pão que desceu do céu. Pai nosso que estás no céu, o nosso pão de cada dia nos dai hoje. Jesus é o pão da vida. Sabe, pão diário não é só aquele devocional que a gente já leu um dia. O pão é Jesus, a água é Jesus. Ou seja, tudo o que você precisa está nele. Não é em alguém, é numa pessoa, o Cristo, que te deu o Espírito Santo e o Pai enviou os dois. Então é aquela coisa, você recebe, o que acontece primeiro na nossa vida, Jesus entra. Jesus entra como Salvador e a gente consegue se relacionar com Jesus melhor porque Jesus foi homem. Jesus foi gente, Ele encarnou. O Pai, você veio dele. Eu e você viemos do Pai. O Pai, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de você vir para a barriga da sua mãe, Salmo 139, Ele já te conhecia. Ele já sabia de você antes dos teus ossos serem formados. Por isso que nós cristãos somos contra o aborto. Porque nós sabemos que Deus colocou a vida lá. Quem é o homem para tirar? É um assassinato de inocente. E se você, talvez na sua ignorância no passado, cometeu um aborto, eu quero declarar sobre a sua vida, você está perdoado porque você não sabia e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A gente não é contra o aborto porque a gente quer ser do contra. A gente é contra o assassinato de bebê inocente que não teve nem a chance de dizer nada. Ai, mas eu tenho o direito de fazer o que quiser com o meu corpo. Então por que não tomou anticoncepcional? Por que não usou camisinha? Por que não pensou antes? Se você cuida tão bem do seu corpo, por que não se cuidou? Tem gente que fala, Deus permitiu engravidar. Eu falo, não. Quem permitiu foi você. Foi comer sobremesa antes da janta. E põe a culpa em Deus ainda. Que Deus permitiu, não, Deus te deu o livre-arbítrio e não vai ser tirado. Tem gente que fala assim, o Senhor me tira o medo. Não, Ele fala lá na Bíblia que o amor lança fora o medo. Para lançar fora o medo, o amor tem que entrar. Então esse esforço é seu. A gente quer que Deus tire o peso. Não, entra em mim. Vem, que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, mas vem caminhar comigo. A gente quer viver a nossa vida do nosso jeito, ler a Bíblia uma vez por semana e quer que Deus faça tudo. Tinha um homem que trouxe um menino que estava endemoniado, falou, meu filho está endemoniado, a vida toda está sempre endemoniado. Teus discípulos tentaram expulsar e não conseguiram, então eu vou trazer para ti. Por quê? Aí o pai do menino fala assim, porque se tu podes fazer alguma coisa, faz. Aí Jesus olha para ele e fala, se eu posso? Se tu podes, porque tudo é possível ao que crê. Jesus falou para ele, Jesus não fez muitos milagres em Nazaré porque o povo era incrédulo. Então nós somos coparticipantes da obra de Deus na nossa vida. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que você vai fazer. Para de esperar tudo que Ele vai fazer, porque Ele não vai ler a Bíblia por você. O problema é, como eu falei no começo, a gente senta às vezes e fica dando nota para o pregador ou nota para o louvor, só que a gente vai abrir a Bíblia e está na mesma passagem que você abriu domingo passado. Aí você vai abrir o aplicativo do celular da Bíblia, aí você vai ver que quando você abre o aplicativo, está no mesmo versículo que o pastor leu 2 semanas atrás, quando você veio no culto. Aí fica difícil. Não come pão, não bebe água, e quer que em 40 minutos o pregador faça chover, e você sair falando em línguas cheio. Enchi meu tanque de gasolina aditivada para o próximo mês. Tem a sua participação.
E Deus vai falar, nesses dias que vocês estão aqui, são 3 dias, pastor? 4? Melhor ainda. Tinha 4 homens na fornalha, 3 entraram, mas todo mundo viu 4. 3 é bom. 3 é o 3 perfeito da ressurreição, mas 4 você mostra que você ainda está disposto. Então hoje é o primeiro dia, mas eu sei que o que Deus vai fazer com você, sabe por quê? Porque quando a gente pega um intensivo assim, de 3, 4 dias na presença de Deus, não tem como o seu espírito não receber. Não tem como, porque aí às vezes acaba a conferência e você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer se não tem culto hoje? Quando eu vou em umas conferências, eu falo, e agora? Eu faço o quê? Que segunda não tem culto? Porque às vezes a gente está tão acostumado naquele fluxo que dá até um ruim você pensar que está afastado da presença. Aí o Espírito Santo fala, ei, eu estou aqui. Eu enchi teu tanque lá para você continuar usando do lado de fora e continuar se enchendo. Porque dentro de você tem uma fonte a jorrar para a vida eterna. O problema é que a gente pega a fonte e fala assim, não, é uma garrafinha, nossa, que delícia. E jura que é uma fonte. Não, a fonte é de onde veio isso aqui. Não é porque você tem uma garrafa que você está cheio. Deus não quer só te visitar, Deus quer habitar em você. É bom ser visitado, é maravilhoso. Eu moro numa cidade de praia, eu recebo um monte de visita. É bom ter visita em casa, é ótimo. Mas melhor ainda do que ser visitado por Deus é Ele habitar em você, é Ele morar em você, é você ser casa dEle. Não adianta cantar, eu sou casa, eu sou tua morada. E na verdade a gente trata Jesus como uma visita. Tipo assim, não, repara a bagunça e nessa área aqui não pode entrar. Não é que visita, a gente não mostra o quarto da bagunça, a gente não mostra onde está sujo. Visita, a gente só mostra o lado bom. É ou não é? Mas quando Deus entra para morar na sua casa, Ele fala, então filha, está na hora da gente mexer nesse quartinho de bagunça. Até no meu livro tem um capítulo que fala sobre mexer no quartinho de bagunça. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça algo novo na nossa vida. Quem quer algo novo de Deus? Todo mundo quer algo novo de Deus. Só que às vezes Deus não pode te dar algo novo porque você está com muita coisa velha aí. Às vezes você quer uma nova palavra, uma nova revelação, uma nova coisa, mas você nem fez o que Ele te falou antes. Por que eu estou falando isso? Porque Deus já falou isso para mim. Senhor, me dá uma palavra. Ele falou, eu te dou uma palavra quando você cumprir a que eu te dei. Porque Deus, Ele fala assim, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Ele te dá uma ordem, você cumpre, Ele te dá outra. Ele não te dá tudo de uma vez. Eu sei, eu sou profeta, eu dou palavra profética para várias pessoas. Às vezes eu só sei as 2 primeiras frases. E depois quando eu vejo, eu profetizei 5 minutos na vida da pessoa. Por quê? Porque eu obedeci. E quando você abre a tua boca, Ele te enche. Não vos preocupeis com o que há vez de falar. Abre a tua boca e eu encherei. Eu vivo isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não tenho esboço. Eu tinha planejado uma coisa para falar, mas estou falando outra. Sabe por quê? Porque de acordo com o que Deus flui em mim. Eu não abri a Bíblia, mas eu citei um monte de versículo. A fariseia que mora dentro de mim fala, Alexandra, abre a Bíblia. Aí Deus fala assim, fica tranquila. Jesus não abriu a Bíblia no deserto e citou o versículo de Deuteronômio. Está escrito aqui que nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio 5, 28. Jesus só falou, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, não só o teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, Jesus que era Deus, lia a Bíblia. E estava na ponta da língua, Ele venceu Satanás com a Bíblia, com a palavra de Deus dentro dele. E outra coisa, naquela época não tinha Bíblia editada bonitinha. Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia do ministro, Bíblia de estudo. Linguagem de hoje, linguagem de amanhã, linguagem arcaica. Né, que tem umas Bíblias que você tem que ler com o dicionário. E aí tem a Bíblia assim, podia ser assim, Bíblia para aqueles que não são tão inteligentes, né? Que é tudo mastigadinho, só falta ver. Eu gosto dessas, que às vezes eu não entendo, tem que, né? Às vezes eu estou com a mente tribulada, eu pego aquela da linguagem mais fácil para ver se eu entendo. Jesus, Ele tinha a palavra dentro dele. Naquela época não tinha Bíblia assim, naquela época eram rolos dentro da sinagoga. A pessoa tinha que ir dentro da igreja, aí tinha rolos que ela tinha que abrir e nem todo mundo tinha acesso. Mas Jesus, a Bíblia diz que desde os 12 anos,
pai e a mãe de Jesus esqueceram Jesus em Jerusalém. Poxa, não podia esquecer os outros filhos, esquecer o Filho de Deus. Festa de tabernáculos rolando em Jerusalém. E aí Maria e José voltando para casa, aí eles se dão conta, começam a olhar para os filhos e contar 1, 2, 3. Cadê Jesus? Esquecemos ele lá. Esqueceram Jesus. Perderam Jesus. Eu fico pensando o desespero de José e Maria, falar: o sangue de Jesus tem poder. Deus vai pesar a mão na gente. A gente perdeu o filho dele. 12 anos. Quando eles chegam, estão procurando por tudo. Onde é que Jesus estava? Dentro da igreja. Fazendo o quê? Lendo a palavra. Com 12 anos. Você acha que as coisas vêm pronta? Você quer, mal chegou na igreja, quer um ministério, quer um microfone. Com 12 anos Jesus estava lendo a Bíblia. Ele só realizou o primeiro milagre dele com 30. Se Deus fez isso com o filho dele, por que você acha que você vai ser diferente? Porque tem um amadurecimento. Como é que do ano passado foi o tema maturidade, hoje é ter recomeço. Mas sabe por que é recomeço? Porque ele faz nova todas as coisas, sim. Mas você só recomeça quando você termina. Tem certas coisas na tua vida que você vai ter que terminar. Tem certos relacionamentos que você vai ter que terminar. Tem certas pessoas que você vai ter que parar de seguir. Porque não tem como adorar 2 senhores. Jesus estava lendo a Bíblia, ele tinha a palavra dentro dele. E aí naquele dia, Nicodemos, um dos líderes da igreja, um homem reto, íntegro, um homem que amava a Deus, e ele sabia que tinha mais. Você sabe que tem mais para você? Tem mais para você. Deus não terminou com você ainda. Deus só considera uma coisa boa quando ela termina. Deus não considera bom no meio. Deus criou os céus e as estrelas, no final do dia viu que era bom. Deus fez a separação entre terra seca e terra firme e viu que era bom. E Deus fez, no 6º dia, Deus fez o homem e viu que era muito bom. Deus considera bom algo quando termina. Servo bom e fiel é quando terminou. O problema é que a gente quer um monte de elogio no meio do caminho. E às vezes o homem é corrompido pelos elogios que recebe. Cuidado com os elogios. E cuidado com as críticas também. Porque tem gente que não faz as coisas porque com medo do que os outros vão pensar. Gente, se eu esperar ter a aceitação de todo mundo para fazer o que Deus me mandou fazer, eu não faço nada. Se eu tiver que esperar um elogio para fazer também, aí eu vou estar me corrompendo, porque às vezes as pessoas querem elogio, linda, gata, Mara. Aí o que você está fazendo para ter esse elogio? Se vendendo, corrompendo seus valores. E às vezes a gente quer, você está fazendo uma coisa que você se voluntariou, você está optando fazer de graça, e você quer que todo mundo pare e bate palmas. E Jesus falou: quando vocês fizerem a minha obra, não sejam como os fariseus que fazem para serem vistos. Porque para eles já tem a recompensa. Qual que é a recompensa? A glória dos homens. Agora tu, quando for orar, ora em secreto. Não ora alto para os outros ver que tu ora bonito. Tu, quando for jejuar, lava o rosto, porque ninguém precisa saber que você está jejuando. Você, quando for dar oferta, quando for dar esmola, faz discretamente, porque ninguém tem que saber o que você está fazendo. Agora hoje a gente pega, faz, posta, faz vídeo e ainda pede para as pessoas curtirem. Dá uma curtida aí, me dá uma moral. Vai fazer missão lá e posta. Não prega nem para o espelho, quer ir fazer missão na África. Para postar. Ai, eu já fico indignada já. Sabe, teve uma amiga minha que fez um propósito de ser em rede social. Aí ela falou, eu descobri que eu estava dependente. Eu falei, jura? Eu fiquei 3 anos sem rede social, eu e o Rodolfo. A gente deletou todas as contas. Então assim, você só pode ter o que não tem em você. Hoje eu tenho e eu olho para o meu telefone e falo assim: você não manda em mim. Eu não vou postar porque os outros querem que eu poste. Eu não vou ter que fazer porque os outros querem que eu faça. Porque se eu não estou afim, não estou afim. E várias vezes eu pergunto para o Espírito Santo.
E várias vezes eu vou postar um negócio e vou escrever um texto. Eu não gosto de escrever textão, eu sou monossilábica para a internet. Eu gosto de botar um emoji, olhe lá. Mas aí às vezes eu escrevo a primeira frase e eu me sinto como aquela profeta que falou só, que Deus deu só a primeira frase. Quando eu vi, eu escrevi 3 parágrafos, porque eu disse sim. E engraçado que às vezes essas coisas que eu faço contra a minha vontade, mas eu obedeço o que Deus está falando para mim, são as coisas que têm mais curtida. É o que mais repercute, é o que Ele fez. Aí eu sei que o mérito não é meu. Não é meu. Porque se fosse meu, eu era blogueira. Eu ganhava dinheiro para postar as coisas. Eu digo não todos os dias para esse tipo de coisa. Porque no meu conceito é assim: se você se vende por 10, você se vende por 20, daqui a pouco você esqueceu quem você é. Deus não me chamou para isso. Nada contra, mas eu sei para que Ele me chamou. É tentador. Às vezes uma oferta de 10, 20 mil reais para você fazer um post, um stories, e você dizer não? Não, obrigada. Rodolfo, meu marido, vocês vão ver, ele vai pregar daqui a pouco. Eu estou quase comendo um pedacinho do tempo dele, mas está tudo bem. Aliás, você pode já chamar ele. Rodolfo, eu já vi ele dizer não para muitas coisas. Ele não disse não só para o Raimundos. Ele não disse não só para a banda que ele tocava. Ele diz não quase toda semana. Esses dias ele veio me falar, pastor, que recebeu uma proposta de 3 milhões de reais para fazer 10 shows no mundo. Eu falei, tá, e tu respondeu o quê? E ele falou, nem por 30. Eu falei, mentira, me deixa ver o e-mail. Por que não passou para mim? Eu não toco nada, né? Só sei tocar campainha. Não sei fazer, mas eu fiquei pensando assim, tipo, 3 milhões resolvia todos os nossos problemas e de uma galera ao nosso redor, porque tem um monte de gente da nossa vida que a gente abençoa. Eu já fiquei pensando, tipo, sabe aquela coisa da Mega Sena que você faz as contas, se eu ganhasse, eu fazia. Eu fiquei pensando, 3 milhões dava tanto para aquele lá resolvia não sei o que, comprar um carro novo para fulano. Lembra que eu falei, minha linguagem de amor é presente. Eu não preciso de muito para viver. Só que ele disse, não, isso faz o quê? Uns 3 meses. Continua dizendo não. O diabo continua oferecendo brigadeiro para você que está de dieta. Porque ele sabe o que te tenta. Ele ofereceu os pães para Jesus quando transformar a pedra em pão, quando Jesus teve fome. Sabe quando você está carente, achando que ninguém te quer, que Jesus esqueceu de você, que você nunca vai casar e ter uma família. Aí chega um plim de mensagem no seu celular, é a ex. Aí, nossa, é resposta de Deus. Não, é Satanás mesmo. Porque se fosse bom não era ex. Pedro andava com Jesus. Pedro acabou de ter a revelação que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo. 3 versículos depois, Jesus falou, para trás de mim, Satanás. E sabe o que é mais louco? Pedro não ficou ofendidinho e saiu da igreja. Ui, Jesus me chamou de Satanás na frente de todo mundo. Jesus tinha chamado ele de pedra que edifica a igreja. 3 versículos depois ele chamou ele de pedra de tropeço. Ou seja, cuidado, porque muitas vezes a gente ouve o céu, mas a gente ouve o inferno também. Pegou? Pedro, que andava com Jesus, que estava com Jesus, que viu ele transfigurar, que viu ele multiplicar pão, que viu ele curar leproso, que viu ele abrir os olhos do cego, também se enganou. A gente se engana. Cuidado. E Nicodemos, eu vou até procurar onde é que está isso na Bíblia. Espera aí. Me dá um desconto. É brincadeira fazer isso numa Assembleia de Deus, viu? Nicodemos e Jesus, vamos lá. Se alguém souber de cor, me ajuda. João 3? Ah, Rodolfo, ainda bem que tu chegou. Então, eu achei aqui, João 3. Deixa eu abrir agora na minha Bíblia. Nicodemos, ele era um homem justo, ele era um homem reto, ele amava Jesus, mas ele sabia que tinha mais. Lembra que eu perguntei para vocês, quem aqui sabe que tem mais para você?
Você quer mais? Ou você acha que já está bom assim? Não, gente, dá para interagir um pouquinho comigo, vai. Tem mais. Nicodemos sabia porque Jesus estava pregando sobre o reino de Deus. Ele falou, o que é esse reino de Deus que ele está falando? O reino de Deus onde há abundância de alegria, onde há paz que excede todo entendimento, onde há perdão, onde tem amor pelos inimigos. Amar o inimigo é uma coisa do reino, não é uma coisa da carne nem da alma. Só que Deus é espírito. E Ele procura quem adora em espírito. Porque adorar de corpo presente, cantar uma música que tem a letra no telão, é fácil. Fazer cara de unção e levantar a mão e falar aleluia, é fácil. Difícil é você quando está em casa, no escuro, dar glória a Deus. No banho, louvar. Tem gente que quer ser do louvor, pastor, mas em casa não canta nem um glória, glória, aleluia. Mas aqui quer louvar porque quer aparecer. Cuidado, porque os elogios corrompem. Assim como as críticas te paralisam, os elogios corrompem. Você tem que ouvir o céu, o que o céu diz a teu respeito. Ah, mas eu não ouço. Ouve sim, porque o Espírito Santo está dentro de você e ele fala. Repete comigo, o Espírito Santo fala. E ele fala o tempo todo. Ele está dentro de você, para de achar que é da sua cabeça. Ele está falando com você. Aí Nicodemos pega e pergunta assim, ó. Amor, se tu quiser começar um gueriguerizinho aí, pode. Cadê? Ele perguntou assim, versículo 4. Perguntou Nicodemos para Jesus, como alguém pode nascer sendo velho? Porque Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo. Aí Nicodemos olhou para o mundo carnal. Ele olhou para que, como que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Como é que Deus vai fazer uma obra na minha vida se eu não consigo ouvir Ele? Maria perguntando para o anjo, como que eu vou engravidar do Espírito Santo se eu ainda sou solteira? Como que o Senhor vai me usar se eu tenho lábios impuros? Como que o Senhor vai me usar se eu sou uma criança? Como que o Senhor vai me usar se eu sou um pequeno? Talvez, só talvez, Deus está se manifestando para pessoas improváveis, que nem você acredita em você, mas Ele acredita em você. Ele acredita em você. Mas isso é só uma questão de mudança de mente, porque uma vez que o Espírito Santo fala, você muda. A gente é transformado pela renovação da nossa mente. E aí Nicodemos tentou entender as coisas aqui. Ele tentou entender o nascer de novo aqui, nesse ambiente. Se você tentar entender Deus aqui, você não vai entender. Eu comecei o culto falando isso. Que se a gente tentar entender as coisas de Deus, raciocinar na mente, a gente não vai entender. A gente tem que acessar um lugar no Espírito. E quem é que vai te ensinar? Quem é que é o encarregado da Trindade de nos ensinar todas as coisas? Quem é encarregado de nos convencer dos erros? Quem é o encarregado de nos dar convicção de que Deus é Deus? É o Espírito Santo, amados. Para esse tempo a gente precisa do Espírito Santo mais do que nunca. E Jesus falou para Nicodemos assim: Nicodemos, eu te digo a verdade, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É necessário que vocês nasçam de novo. Aí agora o versículo chave é assim, ó: o vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer nem de onde ele vem, nem para onde vai. Assim também acontece com todos os que são nascidos do Espírito Santo. Olha que coisa profunda que Jesus falou. O vento, você pode botar, como é que a Dilma falou? Estocar o vento. Vamos estocar o vento. O vento, você não consegue dominar o vento. Porque o vento, ele vai para onde ele quer. O vento muda. A gente mora numa cidade de praia. O Rodolfo, se ele chega 10 minutos atrasado no mar, ele não consegue surfar porque entrou o vento e acabou com as ondas. A gente estava no Nordeste, o povo vai com aquelas pipas, sabe aqueles kitesurf? Aqui o povo faz kitesurf nas lagoas. Aquela coisa que, tipo assim, uma pipa, um paraquedas, sei lá explicar. Um kitesurf. Quando acaba o vento, cai tudo, ninguém consegue surfar. Porque o vento faz o que o vento quer.
Ele não sabe para onde ele vai, nem de onde vem, e ninguém consegue discernir. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por quê? Porque quem te conduz é o Espírito Santo. Quem te é que nem aquela cadeira que estava aqui. Eu queria a cadeira. Daqui 2 minutos o Espírito Santo falou para mim: você não precisa mais de cadeira, eu já te fortaleci, você não está mais cansado. O Espírito Santo faz a mudar. Você já planejou tudo, mas eu já fiz todo o esboço. Pois é, mas ele mudou. E a gente tem que estar disposto a deixar ele mudar, porque tem mais. Ele falou: o reino de Deus é para quem é nascido do Espírito. E Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Eu tenho certeza, a gente vai louvar um louvor, o Rodolfo vai continuar ministrando, e eu tenho certeza que o seu espírito está sendo ativado. O seu espírito está sendo ativado. Desperta, ó tu que dormes. O teu espírito não está lá do outro lado, não. Às vezes o nosso espírito só está dormindo. E para quem está dormindo, só basta um toque. Eu não sei você, mas quando eu coloco o meu despertador para tocar, ele não precisa tocar 5 minutos. Ele toca 2, 3 vezes e eu já acordei. Para você acordar o seu espírito, para você se alinhar com a vontade de Deus, não precisa muito. Então fica no seu lugar, eu quero orar com você. Você pode ficar de pé no seu lugar. Pai, nessa abertura, nesse congresso de recomeços, eu quero orar por cada irmão meu, cada irmã minha que está aqui, Senhor, e declarar o teu amor sobre cada um deles. Eu declaro, Senhor, que o espírito deles está aberto para ouvir a tua voz, que o teu Espírito Santo está sendo glorificado nesse lugar. Nós te glorificamos, Espírito Santo, sabendo que tu fala conosco todos os dias, sabendo, Jesus, que tu és o pão que desceu do céu, tu és o nosso alimento, tu és o nosso sustento, tu és a nossa provisão, e nós te adoramos. Eu quero orar que cada um aqui que ainda não tem ouvido, Senhor, a tua voz claramente, que a tua voz venha ecoar dentro deles, e que eles sejam como o vento, onde tu sopras, Senhor, para onde quer. Que eles sejam luz, que eles sejam sal, e que eles sejam embaixadores do teu reino, da tua presença, aonde quer que eles vão. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Glória a Jesus.